Podem tomar assento. Nós gostaríamos mais uma vez dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam hoje à Igreja do Redentor. Se esse for o seu caso, quero que você se sinta muito à vontade no nosso meio e saiba que é uma alegria tê-lo aqui conosco. Estamos mais uma vez aqui reunidos para cultuar o Senhor. Nós temos caminhado numa série chamada Promessa e Realidade. E hoje nós vamos meditar em duas porções das Sagradas Escrituras que se encontram no livro de Gênesis, no versículo 23 no capítulo 23 e no capítulo 24. Então, nós leremos algumas porções um pouquinho mais extensas. Gostaria de pedir especial atenção dos irmãos. Inicialmente, nós faremos a leitura do capítulo 23, dos versículos de 1 a 18. Então, peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Nós também projetaremos o texto. Gênesis, capítulo 23, versículos de 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então, Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então, Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4 quilos e meio de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Santo Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para te adorar, para louvar o teu nome e também para ser instruídos, Senhor, pela tua palavra. Deus amado, nós te suplicamos
que o Senhor possa derramar graça sobre a tua igreja nessa noite, Deus, e que a tua palavra possa ser ministrada com clareza, Deus, e que teu Santo Espírito, Deus, possa falar aos nossos corações. Deus Santo, fala conosco, Deus, que haja instrução vinda do alto, que haja transformação em nossos corações, Deus, que nós possamos apreender, Senhor, novas verdades acerca de quem o Senhor é, Deus, e que o Senhor possa, em assim fazendo, Deus, o Senhor possa conduzir-nos, Deus, à maturidade, a maior conhecimento do Senhor, Deus, e viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Deus, nós te suplicamos, faz assim conosco. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de entrar no texto, propriamente dito, um texto, na verdade, os dois trechos que nós separamos para meditar nessa noite, em que Abraão, na verdade, ele estabelece uma espécie de dois pactos, dois tratos, duas negociações por diferentes coisas. Mas antes de meditar sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma experiência pessoal. Em 2010, houve um terrível terremoto no Haiti. Morreram mais de 200 mil pessoas. Os mais jovenzinhos talvez não possam não lembrar, né, desse episódio, mas foi algo muito marcante, uma catástrofe. O Haiti já passava por uma série de problemas de ordem civil, de instabilidade política, social, e existia a presença de forças armadas de diferentes países por conta de uma decisão da ONU de montar uma força chamada MINUSTAH, que era a Missão Internacional para a Estabilização do Haiti. Então, tinham forças de vários países que estavam lá para poder organizar, procurar manter a paz no local, tinham milícias que atuavam naquela localidade por conta de uma turbulência política. Só que, já com todo esse contexto um tanto quanto conturbado, um terremoto terrível atingiu aquele país. Então, o que já era um cenário devastador se tornou catastrófico. Milhares e milhares de pessoas mortas. E então entendeu-se que não era mais necessário somente forças de paz para manter a ordem social, mas a missão adquiriu um caráter humanitário. E eu tive o privilégio de poder servir através da Força Aérea lá. A gente montou um hospital de campanha, atendendo as pessoas que foram afetadas pelo terremoto, e lá permaneci durante 34 dias. Então, você andar por quilômetros e quilômetros e ver desolação o tempo inteiro. Só que, na nossa rotina, que era de segunda a sábado e domingo na parte da manhã, né, trabalhando, atendendo pessoas que estavam machucadas, feridas, com traumas, fraturadas, enfim, várias coisas acontecendo. No domingo à tarde existia uma folga. E para ajudar a movimentar a economia local, muitas doações de muitos países eram enviadas para lá, roupas, calçados, e os haitianos, eles organizavam uma espécie de feira ao ar livre. E essa feira ao ar livre, eles vendiam, né, muitas das doações que eles recebiam, muitas coisas novas, e era um momento assim, de muita descontração, porque apesar deles colocarem preço em tudo, eles estavam preocupados em vender, não importa pelo que fosse, eles queriam fazer a venda. E os militares brasileiros, na medida que nós iríamos passando, eles viam a bandeira do Brasil na nossa farda, aí a gente ia passando e eles falavam: negociar, Bombagai, negociar. Aí Bombagai era como se fosse, para tradução livre, né, como se fosse gente boa, sangue bom. Aí eles chamavam a gente de Bombagai, os militares brasileiros. Aí falavam: vamos negociar, vamos negociar. Eles procuravam vender a qualquer custo. E isso acabava movimentando muitos assuntos, né, do nosso acampamento. Eram as negociações que eram feitas, o pessoal ficava brincando: poxa, tu gastou esse dinheiro todo para poder pagar por isso, um tênis usado?
ou uma blusa que já tá, que é de má qualidade. E era sempre muita brincadeira em torno disso, em torno das negociações que os haitianos propunham. E eles vendiam de tudo, vendiam muitas coisas. E uma vez eu estava na minha barraca, a gente já estava já no final do dia, e eu fiz amizade, né? Tinham militares de vários estados do Brasil, e eu fiquei junto com o pessoal do Sul. E tinha um rapaz, que ele era de uma cidade do Rio Grande do Sul, que ele me fez um comentário que eu não sei até hoje se foi elogio ou não. Ele falou assim: não, dos cariocas eu acho que você é um que dá para ter uma amizade, você é gente boa. Aí eu falei assim: eu vou tentar entender isso como elogio. Aí a gente foi se aproximando e corria junto, né? Procurava fazer atividade física e teve muitas boas conversas. Um dia, ele chegou e me pediu um dinheiro emprestado. Ele falou assim: pô, tem como você me emprestar um dinheiro que chegou um rapaz para entregar uma coisa aqui? Aí depois eu não tenho dinheiro trocado. Aí eu fui, dei o valor para ele, não lembro exatamente quanto era. Aí ele foi para o fundo da barraca, aí estou vendo lá ele anotando o negócio. Aí depois ele voltou com essa Bíblia para me dar. Ele falou assim: é uma Bíblia em crioulo, que é a língua lá dos haitianos. Aí ele fez uma dedicatória, aí me entregou a Bíblia. E uma dedicatória bacana. Aí eu falei assim: poxa, que legal. Pô, fiquei muito feliz com o presente. Ele: não, poxa, você sempre está falando de Deus e tal, é um cara gente boa. Aí eu falei assim: não, mas deixa eu só entender uma coisa. Você pegou o meu dinheiro para comprar um presente para me dar? Foi isso que aconteceu? Aí ele: não, mas eu vou te pagar. Fica tranquilo que eu vou te pagar. Só que isso foi em 2010. Até hoje ele não me pagou. Eu acho que ele desistiu. Né? Então ele comprou um presente na Bíblia em crioulo, então ficou mais uma história de negociação com os bombagais. Né? Ele me deu essa Bíblia. Por que a gente pensar sobre negociações, puxar esse assunto é interessante? Porque a gente percebe dois contextos bastante diferentes em que Abraão ele negociou diferentes coisas, estabeleceu algumas cláusulas nesse acordo, em que ele foi conversando com diferentes pessoas. Primeiro, para a compra de um campo, e o segundo a gente vai ver quando a gente lê o segundo capítulo. Abraão tinha acabado de perder sua esposa, Sara. A palavra diz que Sara tinha 127 anos. E quando a gente se reúne aqui, o staff, a gente sempre faz uma leitura bíblica do texto que vai ser pregado no domingo seguinte. E nessa semana, quando a gente fez a nossa reunião, o presbítero Eric, ele ressaltou um detalhe que fica na versão em inglês, que quando Abraão, depois de lamentar a morte da sua esposa e chorar por ela, ele pede aos filhos de Et que lhe concedam uma terra para que um lugar que ele possa sepultar a sua própria filha. A sua esposa. E em inglês diz que, na versão que o Eric compartilhou conosco, diz que eu possa sepultá-la longe da minha face, distante da minha vista. E eu achei interessante, porque nas nossas versões que a gente costuma utilizar, isso não se encontrava. Eu fui ver, né, ele apontou que na revista corrigida, em português, apresenta essa mesma declaração. E no original, depois dá uma pesquisada no original e também diz isso, que Abraão queria sepultar Sara longe da sua vista, longe da sua face. E é interessante a gente refletir um pouco acerca desse aspecto, porque Sara tinha sido a mulher que tinha saído com ele junto de Ur dos Caldeus. Tinha passado pelas aventuras em que Abraão resolveu mentir, dizendo que ela era sua irmã ao entrar no Egito. Depois mentiu para Abimeleque, e caminhando junto com ele, e permanecendo junto com ele, esperando que viesse o filho prometido, Isaque, o filho da promessa, aquele a partir de quem seriam medidas todas as famílias da terra. Então, certamente era um momento muito difícil para Abraão, ter que sepultar a sua esposa. Aquela companheira dessa grande jornada que certamente fez com que se colecionasse muitas histórias em toda essa peregrinação até ver o milagre nos seus braços. Então a palavra nos diz que ele chorou por ela, lamentou por ela
e depois quis buscar um lugar para sepultá-la. Só que Abraão vivia de um certo nomadismo, ele vivia peregrinando numa determinada região, mas não tinha um lugar fixo para morar. Então, sendo um nômade, gera certa estranheza, ele queria comprar um lugar para sepultar a sua esposa. Mas quando ele diz que quer sepultá-la diante da sua face, longe da sua face, certamente ele não queria sepultá-la num lugar onde ele fosse esbarrar com aquela sepultura em algum momento e se entristecer. Ele queria saber exatamente onde ela está. Tratar sobre morte é algo um tanto quanto desafiador. Essa semana, no nosso PG, nós conversávamos um pouco sobre isso. Pensar sobre finitude, sobre chegará um momento em que a terra estará vazia de quem nós somos, a família estará vazia de você, você não ocupará mais o lugar que você ocupa à mesa, você não estará mais nas rodas de conversa que costuma ocupar. Você não mais será abraçado pelas pessoas que você costuma abraçar. E por mais que isso seja muito natural, porque todos nós sabemos que somos finitos e chegará um momento em que nós não estaremos mais nessa terra, dificilmente nós investimos tempo pensando sobre isso. Dificilmente nós investimos tempo refletindo acerca do fato que chegará um momento na nossa história em que nós não mais estaremos aqui. E quando a gente percebe que Abraão está falando sobre um lugar que ele possa sepultar Sara, longe da sua face, é pela dificuldade de nós termos que lidar com essa grande verdade. Mas todo cristão, quando está num sepultamento, e nós nos últimos meses acompanhamos alguns membros da nossa igreja em sepultamentos, todo cristão ele deve refletir seriamente sobre esse ponto. A própria palavra nos diz que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa de festa. Há quem diga que um dos componentes da tristeza que nós sentimos quando estamos diante do sepultamento é saber que um dia nós estaremos ocupando aquele lugar. Então é necessário que a gente venha refletir de que forma nós temos conduzido a nossa própria vida. De que forma nós temos conduzido a nossa própria história. Por vezes nós nos tornamos hábeis em sermos procrastinadores e nós deixamos aquelas decisões de ano novo que nós, no ano seguinte, leremos toda a Bíblia, no ano seguinte, leremos tantos livros, no ano seguinte, nós faremos o devocional todos os dias, no ano seguinte, nós faremos o devocional com nossos filhos todas as noites. E vamos empurrando decisões mais à frente, como se verdadeiramente estivesse no nosso controle planejar coisas com esse grau de tranquilidade, com esse grau de precisão. Alguns irmãos mais próximos sabem que eu encontro meu pai, está numa situação de estar acamado, está num quadro difícil. Só que, por incrível que pareça, por vários sustos que meu pai já tenha me dado nos últimos meses, a gente sempre vai correndo lá para Brasília, que é onde ele mora, para tentar socorrê-lo e estar com ele naquele momento, achando que está chegando a hora dele. O velhinho está lá, firme e forte. E eu já vi amigos meus que estavam correndo maratonas, na casa dos 40 e poucos anos, falecerem. Jamais eu diria que essas pessoas faleceriam antes do meu pai. Mas isso trata-se de um grande grito de alerta para quem nós somos. Quando nós pensamos seriamente sobre a existência, sobre a nossa finitude, sobre o fato de que os fios invisíveis que controlam a nossa existência não dependem em nada da nossa ingerência, pouco dependem da nossa dieta, do nosso exercício físico. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, é claro que nós devemos ser responsáveis em relação a isso, a gente não precisa acelerar o processo também. Mas no fim das contas,
Não é isso que define de forma determinante o quanto nós viveremos nessa terra. Então Abraão estava lá, estava sepultando a sua esposa, aquela que tinha vivido com ele tantas e tantas histórias. Só que quando a gente olha para o capítulo desse texto, a gente percebe que o falecimento de Sara, ele ocupa 3 versículos no capítulo 23. A maior parte do capítulo 23, ela gira em torno da negociação de Abraão com as pessoas que são locais, as pessoas residentes naquele lugar, naquela terra, em que ele pede para que seja vendida a ele uma sepultura, uma caverna que ele possa sepultar a sua esposa. E é interessante que ele pede tão somente a caverna de Macpela para que possa sepultá-la. E em alguns comentários bíblicos dizem que, na verdade, essa grande conversa, que parece uma troca de gentileza, nada mais era do que uma estratégia de negociação. Porque Abraão diz, eu quero só a caverna de Macpela para poder sepultar a minha esposa. E Efron fala, rapaz, não precisa se preocupar, não precisa ficar só com a caverna, pode ficar com o campo também, eu te dou ele. De forma alguma, quero pagar por ele. Algumas traduções dizem 400 barras de prata, outras dizem 400 ciclos de prata. Só que a gente fica meio sem referência em relação ao mercado imobiliário naqueles dias. Só que em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 9, diz o seguinte, acho que a gente tem um texto aí para projetar, Jeremias, capítulo 32, versículo 9. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, Jeremias falando, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro. Na versão Naara, diz 17 ciclos de prata. Aí na nossa versão, na NA, 200 gramas de prata. Então, um campo que Abraão comprou foi 400 ciclos de prata. Jeremias comprou um por 17 ciclos de prata. Então, a gente pensando na mesma unidade monetária. Então, ele comprou um campo por uma quantia significativamente maior daquela que Jeremias pagou. 17 ciclos de prata. É uma coisa estranha, mas parece que a morte de Sara deu uma inflacionada no mercado imobiliário, naquela região. Um terreno que Jeremias pagou 17, Abraão foi cobrado em 400 ciclos de prata. Então foi um valor muito alto, muito elevado. Mas tratava-se da primeira porção de terra dentro da terra prometida que Abraão verdadeiramente estava tomando posse, passava a ser dele. E diz, o texto é bastante claro, dizendo que isso foi dito diante de todos os filhos de Et. A negociação era feita na entrada da cidade para que todas as pessoas pudessem tomar conhecimento disso. Então, estava patente aos olhos de todos os moradores locais que aquela terra, aquele campo, agora pertenceria a Abraão. Só que passou a pertencer a Abraão por um preço muito alto. Um valor muito alto, se a gente comparar com o campo comprado por Jeremias. E é curioso a gente refletir sobre isso, sobre o fato de que as Sagradas Escrituras são bem detalhistas ao registrarem essa grande diferença entre o valor pago por Jeremias e o valor pago por Abraão. A primeira posse territorial na Terra Prometida era por um preço absurdo. O metro quadrado na Terra Prometida custava alto para Abraão. E quando a gente pensa sobre isso, e a gente começa a refletir que toda a peregrinação de Abraão, ela aponta de forma simbólica para a peregrinação de todo o povo de Deus, que da mesma forma que Abraão peregrinou em direção à Terra Prometida, todos nós, toda a igreja também
peregrina em direção a uma terra prometida, a um lugar de descanso, da mesma forma que tinha sido adquirido um local de descanso eterno para Sara, e todos nós estamos caminhando também para um local de descanso eterno, é necessário que o princípio estabelecido fique claro também no nosso coração. Existe um alto preço para que essa terra pudesse ser conquistada, para que essa terra pudesse ser adquirida. E aí cabe uma reflexão por nossa parte em relação a essa verdade. Quanto você já parou para avaliar que o fato do Senhor ter entregue seu próprio filho para morrer em nosso lugar e ter comprado assim um acesso a essa Jerusalém celestial, essa terra prometida? O fato de que o apóstolo Paulo dizer que nós já estamos assentados nesse lugar, o quanto isso significa para você? O quanto essa verdade te comove e te move a desejar viver uma vida que glorifique o nome do Senhor? O quanto essa verdade enche o teu coração de gratidão? Alguns cristãos do passado diziam que se o crente ele tivesse uma visão mais exata, mais precisa acerca da grande obra realizada por Cristo na cruz do Calvário, ele viveria em constante estado de exultação. Então, quando a gente olha o preço pago por Abraão naquela pequena porção, nós precisamos lembrar que, ainda que nós não estejamos definitivamente ocupando esse território, o apóstolo Paulo diz que sim, nós já estamos lá assentados. Nós vivemos aquela tensão que os teólogos apresentam como o já e o ainda não. Por mais que estejamos vivendo aqui nesse período de peregrinação, nosso lugar já está lá assegurado. Nos livros, baseado nas Crônicas de Nárnia, nos filmes, é interessante que nós vemos alguns episódios em que... Hoje está me faltando orelha para poder prender esse microfone. E olha que não falta matéria-prima, né, para o microfone ficar preso aqui, mas não está querendo ficar, não. Quando a gente vê esses filmes das Crônicas de Nárnia, e as pessoas estão vivendo, aqueles 4 jovenzinhos estão vivendo suas vidas, Pedro, Lúcio, Susana, Edmundo, estão vivendo suas vidas, e de repente abre-se uma janela para que eles entrem em Nárnia. É como se eles estivessem vivendo e é tudo daquele mesmo jeito, a rotina, e de repente eles entram em Nárnia e se dão conta de uma realidade fantástica que eles não estavam mais acostumados. E eles veem o quanto isso é encantador, e eles estão diante da presença de Aslan. Nós somos aqueles que vivemos nesse mundo, e de vez em quando, em alguns momentos, essas janelas se abrem para que a gente possa tomar consciência da verdade última sobre as nossas vidas. No momento em que nós nos deparamos com as Sagradas Escrituras e lemos acerca das verdades que são declaradas acerca de mim, de você, do que será feito a toda a criação, é como se essas janelas estivessem sendo abertas. No momento em que nós fechamos os nossos olhos no quarto, que nós oramos e derramamos o nosso coração diante do Senhor, buscando consolo, buscando graça, e a gente se sente verdadeiramente visitado pelo Senhor, é como se essas pequenas janelas fossem abertas. No momento em que, coincidentemente, você ora por uma determinada causa que parece impossível que ela seja resolvida, e de repente ela se faz transformada, aquilo que parecia impossível se faz possível, e de forma coincidente com aquilo que você orou, essas pequenas janelas são abertas. Isso só é possível porque essa terra que custou um alto preço, ela foi adquirida por mim e por você. Nem todas as pessoas têm acesso a ocupar esse território. Então é necessário que a gente pense sobre esse privilégio, sobre o tamanho do preço pago, que nós jamais vamos conseguir divisar na presente existência, e que nós tenhamos o nosso coração cheio de gratidão.
Que o nosso coração se sinta motivado a viver uma vida de santidade, de adoração, de conhecimento do Senhor, por conta do privilégio de ter acesso a essa terra. Que tendo como pano de fundo a finitude que a gente vê em Sara e que a gente vê naqueles que estão ao nosso redor, que vão fechando os olhos na presente existência, que sabermos que nós temos acesso a essa terra possa encher o nosso coração de senso de urgência e falar para outras pessoas acerca da existência dessa mesma cidade, desse mesmo território. Que nós possamos ser embaixadores dessa terra tão preciosa que foi comprada, que nossa cidadania foi comprada para que nós pudéssemos nela habitar. Então, quando a gente olha para aquilo que Abraão viveu, olha para o tamanho do preço que ele pagou, pelo custo que representava o campo e a caverna, que essas coisas possam nos remeter ao tamanho da obra realizada por Cristo, a fim de que nós também pudéssemos ter acesso a essa terra prometida. Só que após a morte de Sara, no capítulo 23, nós vemos essa longa negociação entre Abraão e Efron para comprar a primeira posse de terra. Mas nós também vemos um outro tipo de negociação que é estabelecida, um outro pacto, uma outra espécie de acordo. E dessa vez se dá entre Abraão e seu servo. O texto se encontra no capítulo 24. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao 14. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então, o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar seu filho até a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens, ele levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajude hoje e seja bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: beba, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Eu vou estender um pouquinho. Versículo 15.
Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhes beber. Depois de dar de beber, disse: vou tirar água também para o seu camelo, até que todos bebam. Vamos ler até aí. Tratava-se de uma missão bastante difícil que o servo de Abraão tinha recebido. Abraão tinha determinado que ele voltasse para a terra de onde ele tinha saído e lá encontrasse alguém da sua família. Então, era um momento em que não existiam redes sociais, não dava para colocar nos grupos de WhatsApp dizendo que estavam lá procurando alguém da família de Abraão. Não tinha uma forma de mídia impressa para distribuir cartas, cartazes por tudo quanto fosse lugar. Então, ele falou: bom, como é que eu vou chegar lá? E chegando lá, como é que eu vou trazê-la de volta? Então, era um acordo bastante difícil. Só que, em alguns detalhes, apesar de toda a dificuldade, de todos os critérios estabelecidos por Abraão para que o seu servo encontrasse uma esposa para o seu filho, a gente pode atentar para alguns aspectos da postura adotada por Abraão. Ele estava preocupado em conseguir uma esposa para seu filho, não somente porque ele estava na idade de casar, mas Abraão entendia que a promessa do Senhor continuava valendo. Ele precisava cuidar da sua descendência, então era necessário ter uma esposa para Isaac, não só porque ele precisava se casar, mas porque precisava dar continuidade à linhagem. E existiam critérios racionais para que isso acontecesse. Dentre eles, Isaac se casar. Só que Abraão ele mostra uma postura um tanto quanto diferente daquela que ele mostrou durante a sua peregrinação. Nós vimos durante essa série de exposições que, à medida que Abraão ia caminhando, ele ia entrar no Egito, ele mentia, dizendo que Sara era somente a sua irmã. Quando ele passou por Abimeleque, ele também mentiu, dizendo que Sara era somente a sua irmã. A partir desse momento, Abraão não quer mais atalhos. Ele diz: não, você vai voltar para a terra de onde eu saí. E você vai buscar uma esposa para o meu filho lá. Eu não quero que ele se case com nenhuma das mulheres filhas dos cananeus. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que Abraão ele não quer dar nenhum jeitinho, ele não quer tomar uma mulher da terra. Ele, ainda falando sobre a forma como ele vai trazer a mulher, o seu servo apresenta um obstáculo e diz: bom, e se ela não quiser vir? Bom, se ela não quiser vir, você está desobrigado. Mas o anjo do Senhor vai adiante de você. Ou seja, Abraão está dizendo: tem que ser dessa maneira. Se não for dessa maneira, Deus vai resolver de outro jeito. Mas nós não criaremos atalhos para que isso aconteça. E quando a gente olha para a postura de Abraão, nós também podemos extrair um princípio muito precioso para nós aplicarmos à nossa própria vida. É importante que a gente viva a nossa vida cristã entendendo que nós precisamos crescer em maturidade na relação com Deus. Nós não podemos continuar caindo nos mesmos equívocos que nós caíamos a partir do momento em que nós nos convertemos. Existem pessoas que querem caminhar na vida cristã como se fossem eternos bebês dentro da igreja, que precisam ser pagiados em todo o tempo. É óbvio que os pastores, os presbíteros, os oficiais da igreja entendem que o seu chamado, a sua vocação é pastorear a igreja. Mas, se nós olhamos para uma pessoa que chega até seus 30 anos de idade e continua se comportando como se tivesse 2, nós vamos olhar: bom, existe algo de errado. Essa pessoa precisa de cuidados especiais. Então, quando as Sagradas Escrituras traçam um paralelo com a conversão, apontando como sendo um novo nascimento e dizendo que é necessário que nós
caminhemos em maturidade até atingirmos a estatura do varão perfeito, isso mostra uma crescente na vida do cristão. Nós não podemos caminhar como se nós tivéssemos nos convertido ontem. Abraão, ele está mostrando claramente que seu coração havia sido transformado. Ele não se comporta mais como o primeiro Abraão, chamado em Ur dos Caldeus, que não confiava na soberania do Senhor e que acreditava que precisava mentir para os egípcios para que sua existência fosse preservada. Ele diz, não, meu filho não vai voltar mais para lá, porque Deus disse que a minha descendência ele daria essa terra. Então Isaac não volta mais atrás, é daqui para frente. É daqui por diante. E o seu servo, quando chega naquele lugar, ele estabelece critérios também racionais. Existem pessoas que dizem, bom, eu quero que o Senhor me diga uma menina com quem eu devo casar. Alguns jovens, às vezes, estabelecem esses propósitos. E eu quero que, se aparecer uma menina de olhos azuis, foi essa que o Senhor separou para mim. Se aparecer um rapaz com um tupete bem bacana, marombado de preferência, foi esse que o Senhor separou para mim. E a gente começa a entender que critérios são esses. A gente olha o servo de Abraão, ele fica perto da fonte. Ou seja, ele sabe que as jovens vão lá retirar água. Então ele sabe que as meninas vão estar lá. Aquela que eu pedir água, que me der de beber e que eu oferecer de beber aos meus camelos, ele está percebendo critérios de caráter. Mulher que seja generosa, que seja hospitaleira. Então, é necessário que, ao procurar um pretendente, as pessoas também entendam que é necessário estabelecer critérios racionais. Observar o caráter, é alguém convertido, é alguém que teme o nome do Senhor, que ama mais a Cristo do que a mim. E não só quando nós vamos estabelecer critérios para poder escolher quem nós vamos casar, mas a partir de qualquer escolha que façamos na nossa vida, também é necessário que façamos uso da razão para que esses critérios sejam estabelecidos. Entendendo que o Senhor, com a sua providência, Ele vai nos guiar pelo caminho certo. E foi o que aconteceu com o servo de Abraão. Apesar de ser uma missão impossível para aqueles dias, ele estabeleceu os critérios e o Senhor conduziu Rebeca até ele. E a partir do momento em que se dá o encontro entre o servo de Abraão e Rebeca, e ele tem a certeza de que seria uma grande coincidência, porque quando nós oramos acontece isso, nós delimitamos o Senhor, o que nós gostaríamos que acontecesse, Deus faz. Só que por vezes Deus faz e a gente fala assim, não, eu quero outra evidência. Mas ele entendeu que Deus respondeu. E ele relata a Rebeca tudo o que aconteceu. Em seguida, a Rebeca vai e relata a todos os seus familiares. E depois o servo de Abraão também fala aos familiares de Rebeca tudo quanto aconteceu. E todas as pessoas chegam à conclusão de que verdadeiramente foi o Senhor quem conduziu tudo isso. E ao final de toda essa história, a partir do versículo... Nós quero convidá-los também a ler o texto a partir do versículo 57, do capítulo 24. Após o servo de Abraão contar toda a história, apresentar os motivos de seu chamado, por que ele estava ali, a sua oração ao Senhor, pedindo que Deus lhe trouxesse alguém que fosse parente de Abraão, os parentes resolvem chamar Rebeca e perguntar. Versículo 57. Vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Então chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Ela respondeu, sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram, que a nossa irmã seja mãe de milhares e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem.
O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-Lahai-Roi, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, ele viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaque, desceu do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou e Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, após acontecer todas essas aventuras com o servo de Abraão, ele encontra a grande pretendente que ele tinha ido buscar, sem fazer uso de atalhos. Só que nesse grande encontro, em que nós acabamos de ler, acontecem alguns detalhes muito interessantes. O texto nos diz que Isaque estava em Beer-Lahai-Roi. Não sei se vocês lembram, quando foi exposto no capítulo 16, que esse lugar foi o local onde Agar disse: Deus me vê, quando eu estava fugindo de Sara. O pastor Cristiano fez essa exposição. Pastor Cristiano ou foi o Emanuel? Não lembro. Agar fugindo, Emanuel, né? O pastor Emanuel fez essa exposição. Então, Isaque estava lá orando, meditando, no lugar chamado Deus me vê. E em um determinado momento que ele saiu, ele levanta os olhos e ele vê Rebeca. E Rebeca vem a caminho junto com o servo de Abraão e ela vê Isaque. É interessante que tudo acontece porque Deus estava vendo. Estava tudo diante do Senhor. O servo de Abraão foi buscar uma noiva num lugar muito distante. Essa noiva, ela ouviu falar sobre toda a glória do seu noivo, que tinha muitas posses, muitas propriedades. E foi lhe perguntado: você quer ir se casar com ele? E ela disse: sim. É a única palavra, só tem uma palavra. Ela não faz mais perguntas. Ela resoluta afirma que sim. Essa noiva que está num lugar distante, indo se encontrar com aquele que seria seu futuro esposo, o unigênito, aquele que nasceu de uma promessa, aquele que nasceu de um ventre estéril, aquele cuja a força humana jamais poderia gerar um semelhante a ele. Ele nasceu unicamente pela vontade do Senhor. E essa noiva que estava num lugar distante foi para lá para se encontrar com ele. A gente já viu em vários episódios, durante a nossa caminhada no livro de Gênesis, o quanto Isaque, ele tipifica Jesus Cristo. Ele é um tipo de Cristo. E nesse grande episódio, em que a gente vê a noiva, Rebeca, dizendo um resoluto sim, e alegremente vai encontrar Isaque, aquele com o qual ela vai se casar, nós podemos extrair também esse grande princípio e abraçá-lo com fé, sabendo que da mesma forma como aquela jovem caminhou sem nenhuma dúvida, entendendo que ela estava indo se encontrar com aquele que Deus tinha separado para ela, tinha escolhido para ela, eu e você fazemos parte desse grande corpo que é a noiva de Jesus Cristo. E nós também podemos ter certeza que a nossa caminhada, essa grande peregrinação que nós estamos fazendo durante a nossa existência no presente tempo, ela culminará com o dia em que nós também estaremos com o nosso noivo para todo sempre. E como a gente viu no texto, Isaque estava em Beer-Lahai-Roi, onde Deus vê. Ele viu Rebeca e Rebeca o viu. Toda a nossa existência está debaixo dos olhos do Senhor, do Deus que nos vê.
E nós podemos caminhar certos de que nós não precisamos escolher atalhos, como Abraão nos mostrou. Em episódios anteriores, nós vemos que Abraão precisava ser repreendido. Foi repreendido no Egito, foi repreendido por Abimeleque. Só que agora a gente vê na conduta de Abraão que não precisava mais escolher atalhos. Ele entendeu o que era confiar no Senhor. E por isso, ele foi intitulado o pai da fé. Então, que eu e você nós possamos caminhar também no presente tempo, com a certeza de que a nossa caminhada tem um destino certo. Chegará um dia em que nós estaremos com o nosso noivo definitivamente e eternamente. Nós não precisamos escolher atalhos. Nós precisamos entender que a nossa caminhada é uma caminhada crescente em que nós vamos conhecendo mais do Senhor, mais dele aprendendo e mais dele evidenciando para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E de que forma nós fazemos isso? Com um senso de urgência e de privilégio, sabendo que somos finitos e que estamos caminhando para um lugar precioso. Um lugar que custou um alto preço, cujos nossos lugares estão garantidos. E é necessário que nós também apresentemos esse mesmo privilégio àqueles que ainda não conhecem. Então, que o nosso coração possa estar repleto dessas verdades. Gostaria de te convidar a orar nesse momento. É um texto bastante desafiador, mas que também nos encoraja a refletir sobre como nós temos conduzido as nossas próprias vidas. Porque a narrativa de tantos detalhes da vida cotidiana daquelas pessoas, indo retirar água, alimentar os camelos, dar de beber aos camelos, isso mostra que muitas dessas escolhas que por vezes glorificam o nome do Senhor ou nos levam a momentos, a circunstâncias em que nós precisamos de admoestação, se dão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na rotina do trabalho. Na relação com a família, com a vizinhança. Que a gente possa caminhar por essa terra, imprimindo pegadas de confiança naquele que nos arregimentou. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque ao olharmos, Deus, para esse texto e vermos a maneira como a Tua palavra, de forma bela, já apontava para o quão preciosa é a terra em que um dia todos nós habitaremos. Do quão magnífico será o encontro da igreja com o seu noivo. Deus, que tudo isso possa encher o nosso coração de esperança e que a gente possa viver, Deus, com esse senso de santa expectativa em relação ao Teu Filho. Deus amado, que isso também nos encoraje, nos leve, Senhor, a vivermos cada dia de nossas vidas, Senhor, cada minuto, cada hora, cada conversa, Senhor. Sei que é difícil, mas que nós possamos ter no nosso horizonte essa meta, Deus, de viver todos os nossos dias, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos. Amém.